São Dominguito del Val, mártir. Dominguito del Val foi uma criança lendária na Espanha medieval, supostamente um menino de couro assassinado ritualmente por judeus em Saragoça. Dominguito é o protagonista de um dos primeiros libelos de sangue na história da Espanha, histórias que ganharam destaque nos séculos XII e XIII da Idade Média e contribuíram para incidentes antissemitas de acordo com a lenda. Dominguito foi assassinado ritualmente por judeus de Zaragoza. A base histórica para Dominguito não é clara. Nenhuma referência medieval à lenda foi encontrada. Os primeiros textos que contam a história datam de 1583, 333 anos após o fato. A história parece ter sido amplamente copiada da lenda do pequeno São Hugo de Lincoln, coletada por Fray Alonso de Espina. De acordo com os relatos, Alfonso X de Castela escreveu a versão original da história em 1250, dizendo: "Ouvimos dizer que alguns judeus muito cruéis, em memória da paixão de Nosso Senhor na Sexta-feira Santa, sequestraram um menino cristão e o crucificaram." Segundo a lenda, Dominguito nasceu em 1243 em Zaragoza e foi admitido como coroinha da catedral e corista em Lácio por causa de sua bela voz. Ele desapareceu em 31 de agosto de 1250, quando tinha 7 anos de idade. Alguns meses depois, alguns barqueiros descobriram o cadáver decomposto na margem do rio Ebro. A história conta que um dia, a caminho de casa, o menino encontrou um judeu chamado Albaioceto, que o enganou e o levou para uma casa no bairro judeu, onde ele foi pregado em uma cruz e torturado até morrer. Em um esforço para se livrar do corpo, eles o decapitaram, cortaram seus pés e enterraram o cadáver nas margens do rio Ebro. Os ossos da criança foram posteriormente enterrados na catedral, onde na capela de Santo Dominguito del Val ainda são reverenciados como relíquias sagradas. Dominguito ainda é reverenciado como santo e celebrado em 31 de agosto na Diocese de Zaragoza. A história se assemelha a outras como a do chamado Menino Santo de La Guardia, inspirada em um processo inquisitorial real em 1491. A história tem semelhanças com outros contos que circulavam na Europa medieval alegando o assassinato de uma criança nas mãos de judeus. Estes eram sintomáticos do crescente antissemitismo na Idade Média. Durante a Idade Média era muito frequente que, diante de qualquer infortúnio-clima, secas, etc., a comunidade judaica fosse culpada. Frequentemente, essas histórias eram usadas para racionalizar a imposição de maiores medidas repressivas contra os judeus. São Dominguito não está mais incluído no calendário litúrgico católico romano oficial. Seu culto foi suprimido.